Uma boa noite a todos e a todas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido aos amados irmãos, à igreja, a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Amém, irmãos? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vamos pedir a orientação de Deus para esse momento. Senhor, nós te louvamos e te adoramos e agradecemos, Pai, pela oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra, e que neste momento, Pai, teu Santo Espírito que habita dentro de nós, nos dê o discernimento, Senhor, para este texto bíblico, Pai querido, para esse momento tão importante da nossa vida, Pai. Essa palavra vem nos trazer crescimento espiritual para nós e para a igreja, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, falar do seguinte tema: vamos nos reconhecer na eternidade? Esse é um tema muito polêmico, muito difícil, muito discutido à luz da Bíblia. Não temos um texto claro que nos dê plena certeza do que ocorrerá na eternidade. Então, por não ter um texto claro com relação a isso, nós não temos condições de fazer um sermão expositivo sobre esse tema. Nós temos que fazer um sermão temático, porque a divisão, a subdivisão e o tema não se baseia no texto. Mas eu quero introduzir este sermão dizendo que até a eternidade existe para nós, seres humanos que Deus criou, que quando Deus nos fez do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, nos tornamos um ser vivente ou alma vivente. Então, naquele momento, há uma junção de corpo, alma e espírito. Embora muitos irmãos, pastores, não acreditem que exista alma e espírito é a mesma coisa, eu creio que não. Eu sou um tricotonista, porque lá em Tessalonicenses, de forma clara, diz que o nosso corpo, alma e espírito deve estar irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Em outro momento, no livro de Hebreus, diz que a palavra de Deus é tão forte, capaz de dividir juntas e medula alma e espírito. A alma e espírito andam juntas, mas têm funções diferentes. Então eu creio que a eternidade existe para nós, porque no nascimento há a junção, na morte há a separação. E aí nós sabemos que na morte o corpo vai para o pó da terra, o espírito volta para Deus que o deu, como está no livro de Eclesiastes. E a nossa alma, ela entrará em gozo eterno ou em sofrimento eterno. E essa alma é imortal. Por isso entendemos que a eternidade existe para nós humanos por conta da nossa alma, que ela nunca morrerá. Não existe separação. Na morte, a separação existe do corpo, da alma e do espírito. Mas nós sabemos para onde vão a alma dos justos e dos ímpios. Sabemos que a única coisa que levamos após a nossa morte é a alma. Essa alma que é imortal. Imediatamente após a nossa morte, segue-se o juízo, como está em Hebreus 9, 27. E a partir daí nós vamos entender que essa alma ou vai entrar em gozo no paraíso, ou seja, de Abraão,
um lugar de tormento, de sofrimento, chamado inferno ou Hades. Mas temos que entender, meus irmãos, que isso é um lugar intermediário. Isso não é ainda a eternidade. Porque a eternidade só vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo. Eu acho que a grande dificuldade e a polêmica maior sobre esse tema, se vamos nos conhecer na eternidade, consiste nesses termos. Paraíso é um lugar intermediário. Hades, inferno, é um lugar intermediário. Eternidade só vai acontecer quando Jesus voltar pela segunda vez, onde teremos novos céus e nova terra, e aqueles que não se salvarem, os ímpios, irão para o lago de fogo. Então, esse eu acho que é o grande segredo de nós entendermos esse assunto. Existem alguns textos bíblicos que mostram que iremos reconhecer nossos familiares no céu. Então, tem alguns que querem mostrar que esse texto que está em Lucas 16, 19 a 31, é uma maneira de você dizer que nós vamos nos reconhecer lá no céu, na eternidade. Mas o fato é que essa parábola do rico e o mendigo, havia um homem rico, né, que se vangloriava, tinha hábitos, né, de vestimentas de linho finíssimo, vestia-se de púrpura, se regalava esplendidamente. Ele não via o seu próximo, como uma pessoa necessitada. Mas tinha também um homem, um mendigo, à sua porta, que coberto de chagas, e ficava na porta dele, deixando alimentado das migalhas que caíam na mesa daquele rico. Jesus faz essa parábola dizendo que esse homem morre, né? E também morre o rico e o mendigo. Um vai para o seio de Abraão e outro vai para o lugar de tormento. Ou seja, um vai para o lugar de gozo e outro para o lugar de sofrimento. Mas esse texto aqui está nos dizendo que é um lugar intermediário. E lá no lugar intermediário chamado Hades ou seio de Abraão, há ainda uma consciência. Porque este homem, ele está lá no lugar de sofrimento, clamando por pai Abraão, que venha socorrê-lo, que venha molhar a sua língua com água e que venha avisar os seus irmãos para que ele não vá para que eles não venham para aquele lugar. Ou seja, a consciência está até onde ele sabia, depois da morte, ele não sabe mais o que está acontecendo. Alguns pegam Eclesiastes 9,5 e entendem que após a morte ninguém lembra mais de nada, mas até aquele momento que ele estava na terra, ou seja, debaixo da luz, o que está acontecendo, ele não sabe mais que ele morreu. Mas essa consciência existe ainda no lugar intermediário, no paraíso e ainda no lugar de sofrimento, Hades. Quando o Apocalipse fala do quinto selo, Apocalipse 6, de 9 a 11, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, nós estamos vendo aqui que esses homens que estão lá no céu de Abraão, no paraíso, eles clamavam que até quando aqueles homens que fizeram aquilo com eles, por conta do Evangelho, por conta do nome de Jesus, clamavam por vingança.
E é dito que enquanto não se completasse, ou seja, enquanto não chegar o tempo de Deus, isto não acontecerá. São textos que muitos pastores, colegas, pregam dizendo que são textos de forma clara. Mas vamos nos conhecer na eternidade. Esse texto está dizendo que há uma consciência no lugar intermediário, chamado paraíso, ou lugar de sofrimento, chamado Hades. Não quer dizer porque lá não tem um corpo glorificado, meu irmão. Não tem um corpo, só temos alma. Nós só vamos ter corpo glorificado na segunda vinda de Jesus. Então não há esse texto, nenhum fundamento para nós dizermos que há essa... Vamos nos conhecer na eternidade. Eu tenho aqui 3 textos bíblicos que eu separei, que são os textos que mais são usados para dizer que nós vamos nos conhecer na eternidade. Queiramos reconhecer os nossos amigos familiares na eternidade. Lá em Mateus 8, versículo 11, Mateus 8, versículo 11, ele diz o seguinte: o criado de um centurião estava muito doente. Jesus está entrando em Cafarnaum, e esse centurião, ele procura Jesus, e diz: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas ele diz que eu não sou digno de entrar na minha casa, mas eu sou um homem, que também eu tenho um poder de mando, eu sou um centurião. E eu creio que se você der uma palavra, ele será curado. E Jesus afirma que nem mesmo Israel achei homem com tanta fé. E aí ele diz agora no versículo 11 de Mateus 8: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. Muitos entendem que isso aqui nós vamos conhecer Isaac, Abraão e Jacó. Não, meus irmãos. Esse texto não está dizendo isso. Porque você pode sentar à mesa com alguém e não conhecer. Sentar à mesa não quer dizer que nós nos conhecemos a pessoa que está na mesa, não. Nós mesmos sentamos à mesa com alguém que nós não conhecemos. Esse é um texto que fala muito disso. Outro texto é no capítulo 17 de Mateus ainda, quando fala da transfiguração de Jesus. Jesus subiu ao monte e levou 3 dos seus discípulos mais queridos, Pedro, João e Tiago. E ali Jesus se transfigurou. Nós sabemos que Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina, e naquele monte ele se transfigurou na natureza divina, de forma resplandecente, aquilo brilhou. E ali aparecem Moisés e Elias. E os discípulos, sem saber muito o que fazer, dizem para Jesus: é bom que façamos 3 tendas. Pedro diz: uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Mas ali nós vamos dizer que eles reconheceram Moisés e Elias, talvez, possivelmente, porque os discípulos estavam no século I, os apóstolos de Jesus. Moisés viveu no ano 1500 a.C. Elias viveu no ano 850 a.C. Ou seja, eles não conheceram nem Elias e nem Moisés. Mas se Moisés aparece na transfiguração com as tábuas da lei, evidentemente que nós vamos dizer que é Moisés. Se Elias aparece com as suas vestimentas que ele usava, que eram vestimentas diferentes dos demais, evidentemente que vão conhecer Elias. Esse é um ponto que nós vamos ter. Outro ponto muito usado para dizer que vamos reconhecer nossos parentes e familiares lá no céu, está em 2 Samuel, capítulo 12, quando Davi, ele tem um filho com Batseba, e esse filho, que era a mulher de Urias, essa criança adoeceu gravemente. E Davi ora, Davi jejuma, Davi fica sem comer, orando ao Senhor para que essa criança sobrevivesse. E todos ficaram preocupados com Davi. E o fato é que, quando a criança morre, respondeu ele dizendo: vivendo ainda a criança, jejuei e orei,
porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Esse era o desejo de Davi. Porém, agora que ela é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Aqui está dizendo que quando você morre, você não tem mais volta. Está tranquilo isso aqui. Mas para onde foi a alma dessa criança? Foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso. Para onde foi a alma de Davi quando morreu? Foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Então, olha lá, a alma dos dois estão lá. Eu irei ao encontro, mas não tem um corpo, meus irmãos. Não tem corpo, só tem alma. A alma é a personalidade, a vontade, é isso. Então são termos, esses três textos bíblicos que nós citamos aqui, são muitos usados para dizer que nós vamos conhecer nossos amigos familiares no céu, mas esses textos não dizem isso. Agora nós vamos entender alguns textos na Bíblia que nos esclarecem esse assunto. Após a segunda vinda de Jesus, haverá novos céus e nova terra. Depois disso, teremos a eternidade. O texto que nós lemos diz o seguinte, Isaías 65, 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. É isso que o texto diz. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Jesus ele vem nos ares com a alma dos que se salvarem. E nesse momento que Jesus voltar pela segunda vez, haverá a ressurreição de todos os mortos. Só teremos uma única ressurreição. Não haverá mais de uma ressurreição. Todos ressuscitarão, como está no Evangelho de João. E aí a alma, juntamente com a pessoa que está salva no corpo glorificado, estará com Jesus por toda a eternidade. Aí não é mais, meus irmãos, não é mais paraíso da eternidade. Novos céus e nova terra. Essa terra que nós estamos hoje será reformulada, destruída, com fogo, como diz lá no livro de 1 Pedro. Agora, os que estiverem vivos serão transformados, estarão com Jesus também no corpo glorificado. Com o corpo glorificado com Jesus por toda a eternidade. Esse corpo carnal nosso não pode entrar no céu. E os que estiverem no lugar de sofrimento eterno, já no Hades, e os que estiverem ressuscitados, os que estiverem vivos, serão lançados no lugar de sofrimento eterno, chamado Lago de Fogo. Isso é eternidade, não é mais lugar intermediário. E lá na eternidade, nós vamos ser família de Deus. Nós seremos uma família única, família de Deus. Nós sabemos que quando nós somos regenerados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, nós passamos a ser herdeiros, co-irmãos de Cristo. Então, isso se dará plenamente quando nós tivermos um corpo ressurreto, glorificado na presença do nosso Senhor. Mas enquanto aqui na terra, Jesus já habita dentro, quando Jesus subiu aos céus, quando Maria Madalena disse para Jesus, disse para Maria Madalena, naquela hora que ela viu Jesus, não me detenho, Jesus está dizendo num recado, que a relação com Jesus agora é espiritual, porque agora Jesus ressuscitou num corpo glorificado. E naquele momento, de agora em diante, o que Jesus vai fazer com todos nós é uma relação agora espiritual. Jesus manda o Espírito Santo e ele habita dentro de nós agora com o Espírito Santo. Ele estará conosco agora de forma espiritual. Jesus passou ainda 40 dias depois da sua ressurreição, mas Jesus já no corpo glorificado, ele aparecia, desaparecia, mas quando ele sobe, ele faz isso por nós. Mas também tem outro texto na Bíblia, que está em Apocalipse, capítulo 21, no capítulo 21 de Apocalipse,
Ele é muito interessante para nós porque ele diz assim, né? Que ele fala da questão do novo céu e da nova terra. Ele diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A palavra de Deus diz que a morte é lançada no lago de fogo. Por que a morte é lançada no lago de fogo, meus irmãos? Porque muitos vão querer morrer lá no lago de fogo e não podem, porque a morte é lançada lá. Jesus tem a chave, ele é que manda. Então você imagina se você chegasse lá no céu, na eternidade, e se você conhecesse, tivesse a porta de conhecer seus amigos e familiares, se você não os visse, haveria choro? Sim. Lágrimas? Sim. Então, evidentemente que lá na eternidade não haverá choro nem lágrimas, porque você não conhecerá os seus amigos e familiares. Mas tem uma outra passagem muito interessante, quando está em Mateus 22, quando Jesus ele é interrogado pelos saduceus, e eles falam acerca, os saduceus eles não criam em ressurreição, nem anjo e nem espírito. E eles perguntam a Jesus: mestre, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva. Isso era claro porque existia o levirato, e o levirato era exatamente isso. Ou seja, quando morresse o marido de uma pessoa e ela não tivesse filhos, o irmão, o cunhado, casaria com ela, e a descendência seria dada, atribuída ao que morreu. E ele diz que o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, e todos foram morrendo, e a mulher continuou viva. Mas diz que depois de todos, essa mulher morreu. E pergunta para Jesus: depois de todos, essa mulher morreu, portanto, para a ressurreição, de qual será a esposa lá no céu? Jesus diz: errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém anjos como no céu. Então esse é um texto que nos diz claramente, ou seja, que lá na eternidade, nós não vamos conhecer nossos amigos familiares, porque seremos família de Deus. Todos nós seremos como anjos do céu. Não haverá choro, não haverá pranto. E como diz o profeta Isaías: pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá a memória delas. Eu creio que esses textos, eles nos esclarecem essa questão. Jesus, após sua ressurreição, lembra quando Maria Madalena está lá no pé do túmulo, e Jesus aparece no corpo glorificado, ela não reconhece Jesus da primeira vez, porque Jesus só é reconhecido depois que fala com ela. E Jesus também no caminho de Emaús, quando Jesus ia para Emaús, ele, juntamente com aqueles dois discípulos, iam conversando, eles falando do que tinha acontecido, né, com Jesus, e Jesus pergunta o que está acontecendo, ele diz: olha, você não conhece, você é o único que não sabe o que está acontecendo. Mataram o Jesus Cristo, aquele que veio para... era o Messias prometido. E o fato é que quando eles sentam à mesa, que ao Jesus, ao falar, eles reconhecem. Mas o fato, meus irmãos, é que esses textos nos dão essa informação. Então, o entendimento é que esses textos que são muito usados para dizer que nós vamos reconhecer Jesus na eternidade, nosso Pai na eternidade, eu não entendo isso de forma clara. Agora, tem muitos textos que clarificam isso. Mas eu quero dizer que todos nós nascemos pecadores, meus irmãos, todos nós. E é o chamado pecado herdado. E depois que temos consciência do pecado, todos nós, depois que temos consciência do pecado, precisamos nascer de novo. E nascer da água e do Espírito.
O que é nascer da água e do Espírito? Nascer da palavra e do Espírito Santo, porque a regeneração se dá através da palavra de Deus e do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo o novo nascimento na regeneração. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E aí, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, quando nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, nós passamos a ser família de Deus, co-herdeiro com Cristo. E após a nossa morte, nós vamos para o lugar intermediário. Primeiro passo é o lugar intermediário. Não é eternidade ainda, não podemos confundir essas coisas. Eternidade é uma coisa, lugar intermediário é outra. Após a morte, ninguém vai para a eternidade. Nós vamos para um lugar de intermediário chamado paraíso, ou quem não se salvar, para um lugar chamado Hades ou inferno, que tem um intermediário. A alma daqueles que morrem em Cristo estão reinando no paraíso. Vamos ler o que é que diz Apocalipse 20, o que é que diz? Apocalipse 20. Ele fala sobre esse assunto. Apocalipse 20 diz o seguinte: então vi descer do céu, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi da autoridade de julgar. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos morreram, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fonte, na mão viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui fala de um tema, meus irmãos, interessante. É que a igreja passará pela grande tribulação. A igreja estará dentro da grande tribulação, e aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, não adorarão o anticristo que vai surgir dentro da grande tribulação. E a alma desses que morreram estão lá, reinando lá no céu. Esse texto aqui não fala de um reino terreno de Jesus por 1000 anos. Esse texto está dizendo que esse reino é no céu. Então, se nós entendemos que Apocalipse é um livro que não pode ser interpretado de forma literal, jamais você vai entender Apocalipse de forma literal. Vamos entender que esse 1000 aqui é o que é o tempo de Deus. Eles estão lá no céu. A alma está lá no céu. E quando Jesus voltar um dia para levar os que se salvaram, aí é a eternidade. E também Apocalipse 7,14 diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, eles estão vindo, são estes que vêm da grande tribulação, tiveram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mais uma vez aqui em Apocalipse 7, está dizendo que os que vieram da grande tribulação estarão lá no seio de Abraão. A alma estará ainda lá no seio de Abraão. Mas nós sabemos que quando Jesus voltar pela segunda vez, meus irmãos, a vinda de Jesus será visível, audível, repetidamente, e os céus e a terra serão transformados, porque haverá novos céus e nova terra. Esse é o entendimento. Embora eu entenda que muitos pensam diferente desse texto, muitos entendem que nós vamos reconhecer nossos familiares e parentes lá e amigos lá na eternidade, no céu. Mas aqui nós estamos falando de eternidade. E eu entendo que muitos, a minoria, entende como eu entendo, mas eu creio nisso de forma clara, porque, como diz lá em 2 Pedro 3, de 7 a 11, que a terra será, uma nova céu e nova terra, e Jesus virá como um ladrão no dia do Senhor, dos quais o céu passará em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas não vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, eu creio que quando Jesus voltar pela segunda vez, nós estaremos na eternidade com um corpo glorificado, no novo céu e nova terra. Os que tiverem vida serão arrebatados nos ares, também num corpo transformado. Então, lá nesse lugar chamado eternidade, não haverá consciência.
porque seremos família de Deus, seremos como anjos do céu. Não haverá lembrança das coisas passadas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada, só gozo eterno. Mas aqueles, diferentemente, que vão para o lugar de sofrimento eterno, que estarão juntamente com todos os ímpios e todos aqueles anjos caídos, a morte, todos estarão no lugar de sofrimento eterno, no lugar de escuridão, de desolação, por toda a eternidade. Eu já vi muitos pastores dizer que lá no inferno é o intermediário, mas lá haverá um aniquilamento lá no lago de fogo. Não, meus irmãos. A palavra de Deus não fala em aniquilamento lá nesse local, fala em serão atormentados dia e noite. Então, lá no lugar da eternidade veremos a face de Deus. A minha oração é que nós possamos entender que lá na eternidade, aqueles que se andarem em retidão e comunhão com o Senhor, os regenerados, aqueles que têm uma prática de vida em consonância com a palavra de Deus, vivem uma vida de santificação, esses terão gozo eterno, meus irmãos. Então, a minha oração é que nós possamos cuidar da nossa alma. A nossa alma, ela nunca morrerá. A única coisa que levamos para a eternidade é a nossa alma. E devemos cuidar dela, meus irmãos. Então, esse texto bíblico que nós acabamos de ler, eu entendo que nós não vamos conhecer na eternidade os nossos familiares nem os nossos amigos. Lá nós seremos família de Deus, seremos como anjos do céu. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Eu convido aos amados irmãos a curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, Pai, pela Tua palavra que foi pregada. Obrigado, Pai, porque sabemos que um dia estaremos na eternidade contigo, Pai. Aqueles que foram regenerados e transformados pelo poder do Espírito Santo. E a prática de vida está de acordo com a Tua palavra, Pai. Num processo de santificação guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece em poder, nos guia a nossa vida, Pai querido. Eu creio que um dia estaremos contigo na eternidade. O primeiro passo é o lugar intermediário. É um dia estarmos contigo na nossa alma, lá no seio de Abraão, no paraíso. Mas na tua vinda, Pai, nós teremos nosso corpo glorificado, juntamente com a nossa alma. Estaremos contigo por toda a eternidade. Eu oro por aqueles que ainda não ouviram a tua palavra. Eu oro por aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que venha te conhecer verdadeiramente, Pai. Para que haja salvação e novidade de vida, Pai. Quantas pessoas na face da terra nunca não aceitam Jesus como seu Salvador, Pai querido. 5 bilhões e 500 milhões de pessoas não aceitam Jesus como seu Salvador. Eles precisam ser regenerados, precisam ser transformados pelo poder do teu Santo Espírito, para que haja salvação. Porque só há um caminho para a salvação, Pai, é colocando a fé em Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.